Chegamos em mais um final de ano. E aí chega o final de ano, vem aquelas listas, né, de melhores filmes, piores filmes do ano, expectativas pro ano que vem. E esse canalzinho medíocre aqui não vai fugir disso. Só que eu vou fazer diferente. Eu não vou falar sobre todos no ano. Eu vou falar sobre o principal que vocês votaram aqui nesse rankzinho que eu fiz. E também falar a minha própria opinião sobre esses filmes. Nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre o pior filme do ano. Pior filme que eu assisti, acho que não só desse ano de 2025, mas eu acho que um dos piores da década que eu assisti, tá? Não tô de sacanagem, cara. O que eles fizeram com esse filme foi um absurdo. Tava eu lá procurando alguma coisa pra assistir numa noite e aí eu me deparei com um filme chamado Guerra dos Mundos. Guerra dos Mundos? Caramba, cara. O filme Guerra dos Mundos fez muito sucesso lá em 2006 com o Tom Cruise, que é um filme dirigido pelo Spielberg. Tudo bem, o filme tem alguns problemas, divide muito o público, mas pra mim, Guerra dos Mundos de 2006 foi um dos filmes mais da hora que eu assisti na época. Eu lembro que esse meu fascínio por filmes de alienígena começou por conta de Guerra dos Mundos. Na verdade, eu acho que o filme é de 2005, só que eu só fui assistir em 2006. Acertou, miserável. E foi o primeiro DVD que eu assisti. Na época, a gente tinha um VHS velho, e aí a gente conseguiu ter um PlayStation 2, e a gente assistiu Guerra dos Mundos no Play 2, eu lembro disso como se fosse ontem. Mas Guerra dos Mundos, além de ser um filme muito legal do Spielberg, é um filme baseado numa história muito clássica da cultura pop. É baseado no livro do H.G. Wells, também com o mesmo nome, Guerra dos Mundos. O livro original foi escrito em 1898 pelo H.G. Wells, e depois, só na década de 1930, Orson Welles fez uma adaptação do livro para o rádio. Não sei se você já consumiu algum audiodrama na sua vida, mas foi basicamente isso que o Orson Welles fez. Ele levou o livro para um programa de rádio e começou a ler o livro, algumas partes dele, como se fosse um conteúdo jornalístico ao vivo. They're black and they gleam like a serpent. The mouth is kind of V-shaped with saliva dripping from its rimless lips that seem to quiver and pulsate, and the monster or whatever it is can hardly move. Cara, essa história é bizarra. Porque na época ninguém conhecia muito esse tipo de coisa e aí a galera começou a achar que era verdade. Só pra contextualizar bem rapidinho, passava um programa na rádio antes desse programa que o Orson Welles fez na narração, que era tipo a novela das 9 da época. Todo mundo tava antenado nessa rádio ouvindo esse programa. Quando esse programa terminou, as pessoas começaram em massa a ir para outros programas de rádio. Foi aí que eles se depararam no meio da história do Orson Welles. Até porque no começo do programa eles contextualizaram que aquilo era um audiodrama. Só que quem não sabia disso começou a ficar meio chocada. Muita gente começou a relatar que viu os OVNIs no outro dia. Muita gente começou a achar que era realista. Tiveram pessoas até que se suicidaram achando que era o fim dos tempos. Esse foi um impacto tanto para a cultura pop quanto para a mídia, mostrando o poder da comunicação lá na década de 30. Então perfeito, né? Guerra dos Mundos foi um marco para a cultura pop desde o seu nascimento lá no livro. Teve uma adaptação para o rádio que foi extremamente polêmica e impactante. E um filme muito legal lá em 2005 com o Tom Cruise. Não tem como errar, não tem como fazer algo ruim com essa história. Claro, não tem como você errar, a não ser que você jogue Ice Cube, Guerra dos Mundos, um diretor de clipe e uns roteiristas de filmes que a gente nunca ouviu falar dentro de uma panela, mistura bem como se estivesse fazendo frango desfiado e você entrega essa merda na mão do Prime Video. Todos esses filmes aqui que eu coloquei, todos eles são uma adaptação ou até mesmo uma continuação, né? A gente teve Branca de Neve, que foi uma porcaria gigantesca. Until Dawn, que eu acho que quase ninguém assistiu, só quem gostou do jogo e achou o filme uma bosta. Karate Kid Lendas, uma continuação que ninguém estava esperando e também ninguém estava pedindo. E o Guerra dos Mundos. Mas por que eu acho que o Guerra dos Mundos ele é o pior entre todos eles? Porque sim, todos esses filmes são uma porcaria. Mas Guerra dos Mundos tem um charme a mais de ser ruim. E por que eu acho que esse filme é uma porcaria completa? Cara, dando uma pesquisada aqui, eu descobri uma coisa inusitada que eu nem sabia e eu fui pesquisar agora mesmo. Esse filme tinha sido feito há 5 anos atrás com a Universal. A Universal viu esse filme e falou, que merda gigantesca é essa? E aí, quando a Prime Video pegou esse filme, ela falou assim, cara, tá engavetado esse filme, vamos lançar. Vamos mudar uma coisinha aqui, outra ali, vamos lançar, porque, putz, tem dinheiro parado aqui. Cara, devia ter deixado engavetado. Porque o filme, o que eles mudaram no filme foi transformar o filme num product placement. Ou seja, toda hora na tua cara você tem que ver coisas sobre a Amazon e sobre a entrega da Amazon. O filme ele não faz o menor sentido em nenhum momento, é um roteiro totalmente zoado, direção péssima
e a atuação pior ainda. O Ice Cube nunca foi conhecido por ser um grande ator, né, gente? Fez um filminho aqui, outro ali, mas, meu... né? Às vezes a gente vê aquelas histórias de aqueles atores, né? Tipo, quando o Martin Scorsese deu uma chance pro Mark Wahlberg e ele foi lá e brilhou em Os Infiltrados. Heath Ledger como Coringa, John Travolta no Pulp Fiction. Mas esses caras, mesmo assim, eles ainda são bons. Eles têm uma estrutura boa ali de atuação e aí eles só são impulsionados ainda mais por um grande diretor. No caso do Ice Cube, não, cara. Esse cara não é ator, esse cara não é bom e o diretor ainda não ajuda em nada. Porque, cara, qual que é a história desse filme? Vamos contar a história rapidinho desse filme. O Ice Cube, ele é uma porcaria de um cara que trabalha, sei lá, fazendo o que lá pra inteligência dos Estados Unidos. E eles estão caçando um hacker que hackeou o governo. Mano, sei lá, já nem lembro, já nem ligo, já nem importa. Mas a questão é que esse cara passa 10% do tempo dele trabalhando e os outros 90% perseguindo os filhos dele. Aí você tem lá a cena da filha dele indo comprar um pão, e aí ele tem câmera no mundo inteiro, e aí ele tem câmera dentro da geladeira da filha, e aí ele usa as tecnologias hackers dele pra ver o que tem de comida dentro da geladeira da filha, pra ir reclamar com ela, ligar pra ela, você tá faltando proteína, você tá grávida e tá faltando proteína. Mano, putz, que coisa. Mas não acaba aí, né? Ele ainda também vê o filho dele jogando, vê que o filho dele comprou um jogo, ele cancela o jogo do moleque, cara. Não deixa ninguém viver, ninguém curtir a vida. E aí no meio dessa doideira, no meio tempo disso, ele tem que atender, sei lá, o presidente dos Estados Unidos, e ele vai corpo mole, ele fala, não vou atender o presidente agora, vou falar com a minha filha, depois eu falo com o presidente dos Estados Unidos, é menos importante agora nesse caso. E tem uma coisa, cara, que me irrita demais em filmes de sci-fi vagabundo, que é a falta de capacidade de você estudar e entender aquilo para conseguir proporcionar um melhor roteiro para aquele filme. Porque esse filme, ele não custou 2,50, nem 1 milhão, nem 2 milhões, nem 5. Esse filme custou 65 milhões de dólares. Cara, dá pra você entender o que dá para você fazer com 65 milhões de dólares num filme, cara? E aí, como que o grande hacker da segurança da NSA lá, né, da segurança, agente de segurança dos Estados Unidos, hackeia os computadores? Como que ele invade os computadores para ele poder saber não o que os caras estão querendo descobrir dos Estados Unidos, não, para ele saber o que o filho dele tá jogando e desinstalar remotamente o jogo que o filho dele tá jogando, porque ele é um pai insuportável, um pai chato, um pau no... Como que ele faz isso? Com o TeamViewer. É isso mesmo, gente. E aí ele faz isso com a filha, aí ela troca a senha, aí ele, nossa, como eu sou um grande hacker, eu vou descobrir a senha, aí ele descobre a senha, era só ela ter desinstalado o TeamViewer, só que ela troca a senha, e aí ele descobre que a filha tá falando mal dele pro namorado, tem esse desgraçado desse namorado dela também, que é um puta de um bocó, né? O namorado dela é um bocó, um pateta, um palhaço, ele foi feito pra ser um pateta, mas o ator, ele é tão patético que o patético dele chega a ser mais patético do que era pra ser, provavelmente. E claro, ele é o entregador da Amazon. Aí já tem o primeiro product placement insuportável desse filme, que fica toda hora mostrando esse cara fazendo entrega da Amazon no fim do mundo. Aliens estão caindo do céu e destruindo o planeta, e esse cara tá indo fazer as entregas da Amazon. É um product placement desgraçado pra mostrar que a Amazon vai entregar a sua merda de encomenda até no fim do mundo, né? Então, não se preocupe. E aí tem umas cenas muito estúpidas nesse filme, que nem, por exemplo, o cara hackeia tudo, né? O cara da NSA hackeia tudo. Como que ele vai atrás das informações? Ele começa a ver reportagem em tempo real. É isso mesmo, gente. O cara que consegue hackear tudo dos filhos, o cara só vê reportagem para ele entender o que tá acontecendo no mundo. E aí, com isso, ele faz um apanhado e mostra pro presidente, ó, presidente, tá acontecendo isso. Ó, mas temos um Sherlock Holmes, era só a porra do presidente ter ligado a televisão, então? E aí, claro, né, o personagem que é o hacker Master Blaster que hackeou tudo, é a porcaria do filho dele. O mesmo moleque tava bravinho com o pai, porque o pai dele desinstalou o Microsoft Simulator de avião dele lá. E aí o cara descobre que ele tem um mega hacker dentro da casa dele. O filho dele começa a ajudar o cara, eles começam a expor o que o governo dos Estados Unidos estava fazendo de uma forma tosca, que não dá pra entender nada direito. Nessa hora eu já tinha dormido, eu acho, no filme. Por isso que eu não tô lembrando o que aconteceu. Só que o filme termina, depois do mundo ter quase acabado, o filme termina num chá de bebê,
com fotinha feliz. O mundo inteiro tá tudo destruído e eles foram fazer um chá de bebê. Cara, eu não sei qual que foi o pitch, o plot, a ideia pra fazer esse filme, cara. Eu não sei onde que eles estavam com a cabeça pra criar esta porcaria. E aí os caras pegam uma história incrivelmente foda, que é a história do H.G. Wells, e eles transformam nessa porcaria gigantesca. Eu acho que é por isso que, pra mim, esse é o pior filme do ano. Não é Branca de Neve, porque eu sabia que Branca de Neve ia ser uma porcaria desde o primeiro trailer, mas Guerra dos Mundos é o pior filme desse ano pra mim, por conta disso, e eu acho que pra vocês também, porque foi o que mais teve votação. Cara, não assista Guerra dos Mundos, não coloque sua vida em risco assistindo esse filme, porque você pode ter, nossa, um ataque de raiva enquanto estiver assistindo esse filme.